E aí, galerinha, vamos para mais uma aula de Roma Antiga. Isso aí, agora a gente vai ver então os primeiros períodos históricos de Roma, começando pela monarquia, beleza? Então, a monarquia foi realmente o primeiro, né, capítulo dessa história romana e ela se estendeu de meados de 800, a gente viu, né, na aula passada que foi de 753, mais precisamente, que surgiu então essa cidade, né, Roma, de 800 então a 509 antes de Cristo, beleza? E aí o que que vai acontecer? A gente precisa entender, né, como que se fundamentou essa civilização romana. A gente tem que entender que os etruscos chegaram dominando e os etruscos, eles são um povo guerreiro e altamente patriarcal, beleza? Um povo, então a gente vai ter, né, esse povo etrusco formando então, junto com os italiotas, esse legado romano, né, essa sociedade romana, uma sociedade altamente patriarcal. E isso vai se refletir na organização social de Roma, onde a gente vai ter um pater familias. Se lembra que a gente tinha um pater familias na Grécia? Então, heranças culturais, né? Algumas difusões culturais que aconteceram ao longo do tempo. Então, a gente tem um pater familias aqui também. E esse pater familias, ele é o cara que vai ter as terras e vai dividir as terras quando for necessário. Ele é o cara que manda, né? No início, né? E aos poucos, conforme vai se desenvolvendo essa sociedade, essa monarquia vai sendo constituída, a gente vai ter então esse paterfamilias ganhando muito prestígio e aí a gente vai escolher um dos paterfamilias para ser o nosso rei, tá? O que é um rei? Um rei é um cara que governa teoricamente para si, porque ele tem o poder divino, então ele sabe o que deve ser feito com aquele território, com aquele povo, beleza? Então é pautada no poder divino, na legitimidade divina do rei, beleza? Isso é uma monarquia. Então esse rei ele tem um poder espiritual, ele tem um poder judiciário e ele tem um poder executivo. Ou seja, ele só não tem o poder legislativo, né? Mas ele tem o judiciário. Então, se ele achar que o legislador está sendo idiota, ele vai lá e pune o legislador, né? Então, meio que ele é 2-1, né? Porque hoje em dia na nossa república, né, depois de Montesquieu ter falado, né, no espírito das leis, que o Estado deve ser dividido em três poderes, judiciário, executivo e legislativo, né? Ele diz que uma pessoa não pode ter mais de um poder em suas mãos, né? E quando o rei ele tem dois poderes, já fica meio complicado, né? Então, esse rei ele vai ter muito poder na Roma antiga, beleza? E esses reis vão ser 7 ao todo, tá? Não duraram muito, porque eles não eram muito legaizinhos com o poder legislativo, tá? Eles vão ser então bem autoritários, né? E eles vieram de linhagem etrusca. Tranquilo? Então a gente vai ter aí o poder legislativo, né? Sendo então o Senado romano, o famoso Senado romano, beleza? O Senado romano ele é composto então por magistrados, né? E centuriais, né? Então a gente vai ter as formações centuriais, né? Que são esses anciões que eles têm muito poder, né? Eles estão no topo da elite, né, de Roma e eles vão ser os caras que vão mandar e administrar as leis romanas. Beleza? Então a gente tem que entender, né, agora um pouco sobre essa sociedade. Então eu trouxe aqui para vocês as 4 classes sociais nessa pirâmide muito mal feita. Pirâmide feita no Paint, né? Mas o que eu vou fazer? Não, mentira, fiz aqui no PowerPoint mesmo. Mas dá para entender, né? Então a gente tem no topo da cadeia alimentar, né? Os patrícios, né? Os patrícios que são os caras, né? Se a gente juntar rei e senado, a gente vai ter então os patrícios, que é a galera que tem poder, que é a galera que tem terras, que é a galera que tem prestígio. Eles que mandam em tudo, tranquilo? E depois dos patrícios a gente tem os clientes, que são caras que estão perto dos patrícios, né? Mas não são patrícios. Então eles trabalham para os patrícios, trabalham com os patrícios, né? Eles estão ali à margem dos patrícios e por isso eles têm um pouco mais de poder que as outras classes sociais, certo? E depois a gente tem então os plebeus, que são pessoas livres que são pobres, né? Então elas devem tributos aos patrícios e aos clientes às vezes, né? Eles podem ser comerciantes, artesãos, agricultores, enfim, eles são de tudo, né? Só uma coisa eles não são, ricos, né? Então a gente tem, né, mais probleminha aí com isso. E por fim a gente tem os coitados dos escravos, que podem ser de 3 tipos: os escravos por dívidas, pessoas que são muito pobres e não conseguem pagar. A gente já conversou sobre essa incoerência, né? Por eu ser pobre, por tu ser rico, então eu devo te pagar alguma coisa?
É assim que a sociedade funciona, né? Então é uma coisa que você pode questionar ou não, né? Então ele pode ser por dívida, ele pode ser por guerra, então eu guerrei contra o povo, eu vou torná-los escravos, ou podem ser simplesmente por domínio, né? O povo não chegou a guerrear com a gente, se rendeu, mas a gente vai escravizar eles mesmo assim porque nós queremos. É difícil, cara. Estudar história, cara, tu tem que ter um coração preparado, né? Não é, não vai ser só, né? Tapa na cara atrás de tapa na cara. É pra gente, ó, pensar assim, ó, a humanidade é uma desgraça. Realmente, é isso, tá, gente? Mas então a gente tem essa pirâmide social, né? Que geralmente é assim, o cara que tá bem, o cara que tá mais ou menos e o cara que tá muito fudido, no caso dos escravos, né? E aí a gente vai ter também, né, por fim, né, nesse período monárquico, o último rei deles foi Tarquínio, o soberbo. O que é soberba, né, na atualidade? Uma pessoa, né, que fica olhando por cima, assim, acha que tá melhor do que todo mundo, não é? Quando a gente diz, nossa, olha que soberba, não é? Então, o Tarquínio, ele queria muito mais poder, né? Ele estava sendo soberbo, né? Ele queria mais poder, ele queria diminuir o poder do Senado. E uma coisa que a gente tem que aprender desde já é não brinque com o Senado, porque o Senado romano é muito furioso. Eles fazem muita coisa louca. E aí o Senado romano vai depor o Tarquínio. Se eu não me engano, eles chegam a assassinar o Tarquínio no Senado. Não, o Senado é tipo o PCC, cara. Você não se mete com o Senado. Aí o Tarquínio vai cair, certo? E ali a gente tem uma imagem, né, demonstrando esse período monárquico, que é uma loucura, né? Um negócio meio muito louco, né? Muita gente aqui espalhada, levantando a mão, e ali em cima, né, de vermelhinho, o rei, o monarca, beleza? E assim que o Tarquínio cai, o Senado começa a pensar: nós precisamos garantir que nós tenhamos nosso poder. Como faremos isso? Instituiremos a República. E assim começa então o período de República Romana, de 509 a.C. a 27 depois de Cristo, certo? Esse aqui é o período mais agitado da história romana. É o maior período da história romana, certo? E é um período muito, muito, muito interessante, gente. Porque é um período que a gente vai ter o início desse conceito de república, né? O que que seria então república? Seria a coisa pública, vem de res pública, a coisa pública, né? Então eu trouxe aqui para vocês um resuminho para a gente ter uma noção das formas, né? Porque às vezes confunde qual é a diferença de república para uma democracia, né? A gente viu a democracia ateniense, mas o que que é a república romana? Então, basicamente, a gente tem que entender primeiro o conceito de Estado e o conceito de governo. O que que é o Estado? O Estado é o país, é como aquela entidade funciona, né? Então, a gente tem o Brasil, a gente tem a Inglaterra. A Inglaterra é uma monarquia, o Brasil é uma república. Vocês estão vendo? Não importa se seja Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula ou FHC, sempre vai continuar sendo uma república, certo? Mas também não importa, né, se seja a Rainha Elizabeth, a Rainha, sei lá das quantas, se seja Tudor, Stuart, vai continuar sendo monarquia. Então é isso que a gente precisa entender. Não importa quem esteja lá, vai ser república ou monarquia, porque são formas de Estado. Quando são formas de Estado, não mudam ao longo do tempo. A não ser que alguém queira que isso aconteça, né? Porque o Brasil já foi uma monarquia, certo? No Brasil Império, né? Quando a gente tinha o Dom Pedro I e o Dom Pedro II, né? Então a gente já não teve essa república, a não ser que tenha um golpe, né? Ou então uma mudança, né? De acordo com as vontades do povo. E aí a gente pode sim ter uma mudança na forma de Estado, que é mudar como o país vai se reger. Beleza? Isso é diferente da gente falar de forma de governo. Forma de governo é o que que o Bolsonaro quer fazer, o que que o Lula quer fazer, o que que o Temer quis fazer, o que que sei lá, vou pegar Deodoro da Fonseca quis fazer, tá vendo? Então pode ser que por exemplo, Castelo Branco, será que ele era democrático? Né? Ou será que a gente estava vendo uma ditadura? Certo? Então a gente tem que ver as formas de governo de maneira diferenciada. Formas de governo, elas estão nos indivíduos que comandam aquele governo, certo? A forma de Estado é algo superior, é algo muito mais superior, muito mais abrangente. Beleza? Então a gente pode ter uma ditadura quando a pessoa ela puxa todo o poder para si, certo? A gente tem uma oligarquia, que é o governo de poucos, né? Então a gente vai ter um grupo de pessoas que vai ter o poder nas suas mãos, e uma democracia, né? O Estado de Direito Democrático, onde a gente teria então
então o povo todo governando junto, né? Onde o povo vai lá, vota e a gente vai ter essa participação política. Beleza, eu queria muito fazer essa revisão, eu acabei fazendo porque isso é uma coisa um pouco complexa, né? E, cara, como ajuda a entender isso desde o início, tá? Entender a diferença de Estado para governo, certo? É muito importante a gente entender isso. Mas então agora podemos continuar. Vamos continuar com Roma, deu de revisão, né, de termos históricos. Vamos voltar para Roma. Então a gente vai ter essa primeira república da história. Foi a República Romana em 509 a.C. Gente, é muito tempo atrás, mais de 2.400 anos. Olha só que loucura, né? Mais de 2.500 anos quase, vou arriscar, né? 2.480, 90 por aí anos. Então é muito tempo atrás, tá, gente? Então a gente tem aí essa República Romana onde ela vai ser censitária. O que que isso quer dizer? Só tem poder quem tem dinheiro, quem tem bufunfa, meu querido. Tu é pobre, tu se ferrou, novas. É foda, né? Mas enfim, a gente vai ter essa república censitária onde quem tem muito dinheiro vai ter muito poder, quem tem pouco dinheiro vai ter pouco poder e quem não tem dinheiro nenhum não vai ter poder nenhum. Basicamente é assim. A gente tem aí SPQR. O que que é esse SPQR? É Senatus Populusque Romanus, certo? Senatus Populusques Romanus seria então o slogan, né, da República Romana. O Senado é o povo de Roma. Nós precisamos fazer propaganda nossa, né? Nós precisamos dizer que nós somos o povo. Nós temos essa legitimidade para governar, certo? Né? Então o pobre ele olhar, nossa, mas o Senado é o povo, o Senado é o cara. Eu posso dar esse poder para o Senado, eu não preciso ficar, né, nervosinho com eles. Né? Então eles vão se ver representados porque o Senado diz que é a representação deles. Basicamente é um poder de influência aí, né? Então a gente vai ter aí o Senado comandando tudo, o Senado romano, beleza? O que que vai acontecer? A gente tem nessa época o direito consuetudinário. O que que é isso? O direito boca a boca. O direito falado, né? Não é direito escrito, então não tem como organizar. Pode ser que hoje eu seja preso, né, por ter roubado uma maçã e eu fique na cadeia por 5 anos. Daqui a 5 anos, quando eu estiver saindo, outra pessoa rouba uma maçã e ela vai ficar presa por um dia, né? E aí os plebeus, né, eles vão começar a ficar putos com isso. Que desgraça é essa, velho? Não, então vocês fazem como vocês querem, né? E isso gera muita revolta no povo, né? Injustiça, né? Então, a gente vai ter manifestação dos plebeus, certo? O que que vai acontecer? Essa é uma história engraçada, né? Os plebeus, eles são a base do exército nessa época, tá? A base da defesa militar de Roma, tá? Então, a gente precisa dos plebeus para defender o nosso território. Os plebeus, vendo muita injustiça, eles vão pensar assim, ó, cara, se não for a gente, eles estão ferrados, porque daí os outros povos vão dominar eles, e aí quem é que vai salvar? Não vai ter plebeu para salvar, não. Aí eles falam assim, ó, vamos pro monte. Aí eles vão pro Monte Sagrado e daqui eu não saio. Daqui ninguém me tira, ou tu me dá direito, ou você vai morrer pro etrusco vizinho. Aí, aí os romanos, eles falam assim, ô cara, se a gente não chamar os plebeus de volta, a gente vai acabar morrendo na espada. E realmente, né? O que aconteceu é que durante 10 anos os plebeus ficaram lá no monte fazendo greve de guerra, né? Fazendo greve de proteção. E aí acabou que os romanos tiveram que ceder porque as pressões externas, né, dos povos bárbaros, porque entre aspas, porque bárbaro nesse caso seria todo aquele que não é de Roma, todo aquele que não fala o latim, né? Então uma certa xenofobia romana aí, tá? Pra gente entender. E os povos bárbaros estavam fazendo, vou sempre colocar aspas, né? Estavam fazendo muita pressão e aí eles tiveram que chamar, ô cara, volta aqui, volta, plebeu, eu não aguento mais viver sem ti, plebeu. Eu gosto tanto de ti, tu me salva tanto, é tão bom te dominar. Aí o plebeu falou, a gente volta, mas a gente volta com condições, nós queremos direitos, né? Daí, nossa, plebeu querendo direito, né? Que onde já se viu, o que que é isso, né? Pobre querendo direito, né? Gente, que coisa horrível, né? Que old school, tá horrível isso daqui, gente. Mas beleza. Pobre querendo direito, o Senado teve que dar direito. Então a gente vai ter o acordo da gente escrever então a lei das 12 tábuas, né? Leis escritas, finalmente a gente vai ter uma base, o que a gente chama de jurisprudência, né? É o passado, né? A história do direito civil, do direito, né?
penal. Então a gente vai se basear conforme no que foi feito na antiguidade, conforme o que foi feito no nosso passado, beleza? Então agora as leis escritas é que determinam as penas. E isso vai ser muito importante para acabar com certas injustiças, tá? Quem que vai escrever essas leis? O Densenvero. O que é o Densenvero? São os 10 carinhas que vão ser selecionados para escrever as leis, tá? Esse é o Densenvero. E aí a gente vai ter duas leis muito importantes, tá? A primeira é a lei Licínia Sextia. Olha só que nome bonito, Licínia Sextia. Nunca se esqueça que a Licínia Sextia veio para acabar com a escravidão por dívidas. E isso foi muito importante porque muita gente, muito plebeu, deixou de ser escravo, né? Então agora quem é escravo? Pessoas que foram dominadas ou pessoas que fizeram guerra contra a gente decidiu escravizar. Beleza? Por dívidas, nunca mais. Nunca mais é muito forte. Depois eles acabam revogando isso daí, porque eles são muito idiotas. Mas enfim, aqui no momento não tem mais escravidão por dívidas. Lele. E aí a gente também tem a Lei Canuleia, tá? O que que é a Lei Canuleia? A Lei Canuleia ela permite então o casamento de um patrício, né? E um casamento junto com um plebeu. Então agora pobre pode casar com rico. Ai, gente, que old, né? Isso daí não devia acontecer não, né? Pelo amor de Deus, que é isso? Pobre casando com rico? Não, nada a ver, né? E eles não gostaram muito disso, porque agora o pobre, né, ele pode se tornar rico. Olha só, o que que é isso? Tá ferindo aqui a hierarquia? As famílias vão se alterar, né? Mas acaba que muitos plebeus, né, alguns comerciantes com mais influência vão começar a enriquecer, vão começar a ganhar prestígio, tá? E isso vai ser bem interessante, vai alterar um pouco aquela hegemonia patrícia. Beleza? E aí o que que vai acontecer? A gente vai ter então esses comerciantes ricos tendo ascensão social. Legal, né? E interessante, vai um pouco que tirar essa estratificação, vai diminuir a estratificação. E aí a gente vai ter então o expansionismo romano, né? A gente vai começar a ver o auge, né, dessa militarização, o desenvolvimento dessa militarização. A gente pode ver aí um soldado romano típico, tá? Com essas roupas vermelhas, colete de metais, tá? Capacetezinho, escudo e também lanças, né? Ou adagas, facas, né? Então a gente tem aí um soldado romano típico, certo? E a gente vai ter legiões de soldados romanos. Mais pra frente a gente vai ver, tá? E por enquanto era isso que eu queria falar pra vocês, tá? Vamos para a próxima aula, meus queridos? É nóis! Valeu, querida!